título desse vídeo com certeza tem um pouco a ver com você. Se você clicou nele, é por dois motivos. Ou você ficou curioso e quer ouvir o que eu tenho pra falar, ou você quer me xingar. Todo mundo já deve ter passado por uma situação mais ou menos parecida com a seguinte. Você começa a conversar com uma garota, a conversa vai tudo bem, tem um interesse recíproco, você começa a se preocupar com ela, a começar a cobrar um pouco mais de atenção e a garota some. Aí você fica muito mal, aí você sai xingando, falando que mulher só gosta do cara que tem dinheiro, falando que ninguém hoje em dia quer um relacionamento, e você esquece de analisar o que você fez de errado. E nessa pequena história que eu contei, tem uma coisa, uma frasezinha bem específica, que reflete o porquê que você tá dando errado em todos os seus relacionamentos. Cobrar atenção denota duas coisas que caminham lado a lado, e elas são ciúmes e insegurança. Eu tô cansado de repetir aqui sobre a questão do quanto a internet se torna um facilitador no quesito de você conhecer pessoas, e no fato de você usar pessoas para matar uma vontade sexual ou matar uma carência de atenção que você tem. O ato de você sair flertando com várias garotas pelo mero prazer de você ter alimentado para você mesmo aquela coisa de olha só o que eu consegui, olha só quantas eu tenho aos meus pés. Mostra que você já tem um certo problema interno que você precisa lidar. E ciúmes e insegurança estão caminhados lado a lado, porque para um acontecer, o outro tem que vir primeiro. Para você ter ciúmes, você tem que estar inseguro. Quando você está inseguro, você fica com ciúmes. Imagem pessoal é algo extremamente usado nos dias de hoje como uma forma de você buscar pessoas, como uma forma de você buscar atenção. No caso feminino, uma dessas formas é você entrar no TikTok, rolar por menos de 5 minutos e aparecer alguma garota fazendo uma dança muito sensual, muito ousada. Aquilo que começou como uma inocente cena dela se filmando dançando alguma música, para ela se ver e falar uau, olha só como eu sou uma grande gostosa, começa a externar isso, colocar isso de forma inocente em redes sociais, e vários caras, ao verem aquilo e serem atraídos basicamente pelo instinto primal da reprodução, começam a acompanhar ela. Quando ela vê que isso acontece, ela se sente bem no quesito de ego e começa a repetir esse ciclo, buscando mais e mais homens, mais e mais atenção, atraindo uma legião de caras que muitas vezes estão interessados apenas na parte sexual dela, apenas em usá-la como um objeto. E isso vale tanto para mulheres quanto para homens, caras que tiram fotos sem camisa frequentemente apenas para exibir o tanquinho. E nesse ponto a gente tem mulheres que consomem também esse tipo de conteúdo. E quando você está se relacionando com alguém, eventualmente vocês trocam redes sociais um com o outro, vocês acompanham um ao outro, e aí a garota que você está ficando posta um reels dela dançando, ou um compilado de várias fotos dela na frente do espelho em poses sensuais. O que você faz? Você começa a se sentir um merda, você manda ela pagar e corre o risco de ser classificado como um cara extremamente ciumento e autoritário. Você vai lá e comenta é só eu que como enquanto ela tá se expondo para outras pessoas. Qual a sua reação? É um caso extremamente delicado, porque são casos e casos, mas algumas coisas precisam ser ponderadas. Se a pessoa faz isso desde antes do relacionamento, ela fazia para chamar atenção. Se mesmo depois de um relacionamento ela eventualmente faz isso sabendo dos efeitos que ela causa no gênero masculino de atrair mais pessoas e vários caras considerá-la gostosa, então ela não está satisfeita nesse relacionamento. Da mesma forma que hoje em dia, muitas vezes a questão de toxicidade é uma palavra que foi extremamente banalizada nos dias de hoje para muita coisa. O cara ele tem o direito de ver aquilo e se sentir incomodado, mas ele não pode mandar ela apagar porque ela tem o direito de se expressar. Então a gente cria um ambiente extremamente tenso, a gente cria uma situação que é complexa de se lidar, porque como eu já disse anteriormente, seres humanos são complexos em suas relações. E é super comum por vezes um cara que se sente mal por estar um pouco acima do peso, quando vê a sua namorada ou ficante ou coisa de postar um vídeo desse, ele se sente ameaçado. Isso mexe com a insegurança dele. Por vezes ele é o cara que vai sair numa praia ou em um parque aquático, mas ele não tira a camisa porque ele tem vergonha de expor as suas banhas. Por vezes ele é um cara que sofreu um bullying pesado desde a infância, sendo chamado de gordo ou sendo um grande saco de pancada, vítima de deboche, que depois de adulto ele vira uma pessoa extremamente introvertida e retraída. E
que esse ponto para ele se tornar um cara extremamente ciumento e por vezes agressivo, passional, é uma linha extremamente tênue. Porque todos sabemos o quanto que a criação masculina da minha geração e das gerações mais antigas, ela é extremamente bronca. Ela é a criação daquele homem que, se chorar demais, ele apanha para ficar quieto e parar de chorar. Aquela criação que ouviu dizer que homem não chora. Aquela geração que, se tá sofrendo por um relacionamento, ouvia todo mundo falar vai beber e vai encher a cara, que isso passa. Então, em um período que a gente vive onde a tendência é problematizar muita coisa, muita gente vai olhar para isso que eu acabei de falar e dizer que tá errado. Só que, cara, já aconteceu. Então o que a gente pode fazer é criar a geração que tá aqui e que vai vir fazendo o contrário do que fizeram com a gente. Tentar mudar aquilo que tá lá atrás não vai acontecer. Só que essa criação gera um problema. A criação de que o cara acha que ele não precisa de ajuda, que ele é um machão, que ele consegue superar isso sozinho. E o ciúme entra nisso. Entendam que é normal toda relação ter um grau de ciúmes. Ciúmes, até certo ponto, ele é bom porque ele denota preocupação. Ah, vai aonde ou coisa do tipo. Porque se acontece alguma coisa errada com a pessoa quando ela saiu, alguém estava avisado e alguém pode tomar uma providência, por exemplo. Isso é algo plenamente natural. Agora, quando você tem aquela insegurança lá daquele cara que eu falei que era o saco de pancada e que cresce assando, que não precisa de ajuda, quando passa dessa preocupação de pequenos detalhes e ele começa a ser o cara que quer cobrar 100% de atenção, você começa a criar um desgaste. É como você começasse a passar uma faca de serra numa corda até romper. Porque muitas vezes essa cobrança de atenção está relacionado a uma falta de atenção que a pessoa teve. Eu ainda peguei a geração em que os pais eram basicamente pais provedores que não estavam em casa e que, quando a criança tentava uma interação, tomavam um coice porque o pai queria ficar quieto e descansar e não tinha tempo para o filho. Isso gera uma ausência, isso gera uma falta de atenção. E muita gente da minha geração, da geração mais antiga, da geração que está por vir, vai ter o conceito de que essa ausência, essa carência, essa falta de atenção que teve do pai e da mãe, ela vai ser compensada quando essa pessoa estiver namorando, quando essa pessoa eventualmente tiver um casamento ou coisa do tipo. Então ela vai pegar uma necessidade de atenção que vem anteriormente e que ela pode lidar com ela mesma, por meio do autoconhecimento, só que ela vai projetar para outra pessoa. Só que a outra pessoa não é obrigada a cumprir essa expectativa. Ponto. E o problema maior com essa falta de atenção é quando ela começa a virar uma cobrança excessiva. É quando a cada 5 minutos que a pessoa some, você pergunta o que aconteceu, cadê você, você não me ama, eu preciso de você. Isso é mais uma amostra do quão frágil é o seu emocional. E é basicamente por isso que você é um fracassado quando o assunto são namoros e ou casamentos. Porque você cobra por uma atenção de outra pessoa que essa pessoa não é obrigada a te dar, sendo que você tem uma falta de atenção que você não aprendeu a lidar. Viu como a equação é simples? Eu tenho certeza que se você parar e refletir consigo mesmo por alguns curtos períodos de tempo, você vai encontrar algum problema que leva você a lidar assim. Só que isso é uma coisa fruto do autoconhecimento. E autoconhecimento é um diamante que demora para ser lapidado. Então tudo bem se você vendo isso agora e começar a pensar sobre isso, você vai mudar. Isso é legal. Só que isso não vai acontecer da noite pro dia. Isso vai levar um tempinho. Entre o período em que você identifica o seu problema da sua falta de atenção e apego desnecessário a outras pessoas, porque você projeta essa falta de atenção como se alguém fosse curar. E você entender que ninguém é obrigado a curar isso, que você tem um problema que acontece por determinados motivos, é um processo. Todo processo leva tempo. Então é normal se a sua mudança não acontecer da noite pro dia. Faz parte. Mas você não pode desistir. Tudo bem a gente fracassar. Tudo bem a gente errar. E isso vale para qualquer coisa. O problema é quando a gente não entende o porquê a gente fracassa e começa a culpar os outros e a gente não olha para nossa parcela de culpa. Porque eu tenho certeza que quando a gente olha para nossa parcela de culpa e a gente descobre onde a gente está errado, a gente muda algumas coisinhas e a gente evolui. É rápido? Não. É fácil? Também não. Mas dá pra gente fazer. Sempre é possível fazer. E se você gostou do que você ouviu, eu te convido a apertar o botão de se inscrever e o gostei aqui embaixo. Isso ajuda na divulgação do canal. Meu nome é Cláudio Júnior e muito obrigado pela sua atenção.